Olha, eu queria começar esse vídeo falando uma coisa para vocês. Eu fiquei bravo, fiquei chateado com o empate. Fiquei mesmo, porque eu não vou aqui fazer jogo de cena e transparecer para vocês algo que eu não sinto. Então, repito, fiquei chateado com o resultado. Achei que o Santos podia ter vencido a partida. O professor Fábio Carilli, depois do jogo, deu a sua entrevista coletiva. Aliás, a gente vai hoje fazer aqui uma coisa diferente. Eu vou colocar aqui a coletiva do Fábio Carilli, e ele explicou os problemas, né, de tempo para treinar, de recuperação, aquele negócio todo, mas nada me tira da cabeça que faltou um pouquinho de concentração, um pouquinho de seriedade, inclusive de jogadores que estavam descansados, que não vinham atuando com tanta regularidade. Então, acho que isso sim vai precisar ser trabalhado. Mas acompanhe a coletiva do Carilli, vou reproduzir aqui para vocês, vou comentar inclusive, para que a gente possa trazer mais elementos para esse debate. Agora, uma coisa que eu acho que a gente não pode abrir mão de forma alguma é a situação relativa à reação do torcedor. A gente pode ficar chateado, deve ficar chateado com o resultado, sem dúvida. Temos que ficar chateados com o resultado. Agora, gente, pelo amor de Deus, não pode fazer como fizeram alguns aí, logo depois da partida, escrevendo nos comentários do canal, coisas do tipo, o time apequenado. Porra, de novo isso, é sempre o mesmo cara que vem com essa conversa. Time apequenado. Ficou esperando aparecer o momento ideal para se manifestar. É um time de Série B. Não, o time de Série B foi o do ano passado que caiu. Esse não é um time de Série B. Né? É muito diferente. Outra, assim que começou, não pode ter calma, assim que começou a campanha do ano passado. Gente do céu, pelo amor de Deus, comparem a campanha. Comparem a campanha. 5 vitórias, um empate e uma derrota. Quando foi a última vez que o Santos teve uma campanha dessa? Até fiz um vídeo anterior falando sobre isso. Então, assim, desculpa, eu acho que a gente tem que ser crítico, mas tem que manter uma certa razoabilidade. Não pode partir, não foi nada, acontece, mas também acabou o mundo, o Santos vai começar a derrocada. Porra, o time teve gente que foi poupada, teve jogador da base estreando no profissional, o Souza. E eu vou falar mais para vocês, se tivesse feito um 3-1 ali, eu não duvido nada que ele terminaria o jogo, ele tiraria o bigode e colocaria o menino João Vitor para estrear também, de 16 anos. Então não é para esse pessimismo. Esse pessimismo é uma das coisas que mais atrapalha um time de futebol. Né? Eu sei que todo mundo fica chateado e tal, que quer, mas a gente tem que também respirar um pouco antes de fazer certos comentários, porque não faz sentido algumas pessoas chegarem aqui e dizerem que é o fim do mundo. Que pronto, o empate contra o Mirassol, na circunstância que aconteceu, numa bola jogada para dentro da área de qualquer jeito, sai o gol lá e pronto, o trabalho é uma porcaria, vamos cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. É sério, eu acho que esse tipo de manifestação, eu entendo a passionalidade do torcedor, mas não pode ser assim, gente. Precisa procurar uma ajuda, né, espiritual, né, tomar um suco de maracujá, alguma coisa do gênero, porque não dá para a gente entrar também nesse turbilhão. Se acontecer de perder do São Paulo na quarta-feira, também não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Porque cada jogo é um jogo, cada história é uma história. Eu me lembro, quando começou a campanha desse ano, por exemplo, o que era dito sobre o Otero, sobre o Casares, sobre o Rainer, sobre o Gil, sobre o Juliano. Né? Alguns ainda não deram a resposta. Talvez nem vão dar com o tempo. O Marcelinho, o Pedrinho, enfim. Mas o João Schmidt, por exemplo, o Aderlan, por exemplo. Porra, jogadores que elevaram o nível do time do Santos. Há quanto tempo a gente não tinha 2 laterais direitos desse nível? E vocês vêm aqui com uma faca nos dentes para dizer que acabou tudo, que o time é uma porcaria. Pelo amor de Deus, gente, vamos devagar com isso aí. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sobre isso e também ouvir o Carilli, nós vamos fazer essa reflexão com a coletiva do Carilli a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xBet. A 1xBet que é uma casa global de apostas que tem cooperação com grandes times do mundo, com grandes ligas,
que é reconhecida por oferecer grandes ganhos e pagamentos rápidos, pois é o mais confiável site de apostas do mercado, onde você não aposta apenas nos jogos do futebol brasileiro, mas também do futebol internacional, nos chamados eSports e também em outras modalidades. E para participar da 1xBet é fácil, você vai no link que eu deixo no comentário fixado, né? E se inscreve na 1xBet. Você se inscreve na 1xBet e usa o meu código promocional, que é o canal 10SAlex1x, canal 10SAlex1x para obter vantagens. Então, não perca mais tempo, mostre que você sabe tudo sobre futebol e comece a apostar na 1xBet e aí você ganha um dinheiro extra também, tá certo? Começando mais uma semana, então este é o nosso recado aqui da 1xBet, depois tem mais um recadinho no final deste nosso vídeo. Bom, vamos ouvir o Carille então, vamos ver se dá tudo certo, né? Nessa nova configuração aqui da coletiva, vamos ver se dá tudo certo. Vamos ver, é curtinha a coletiva, tem 5 minutos. Se precisar, eu dou uma pausadinha aqui para fazer o tradicional react. Vamos lá. Carille, o Santos tem duas vezes... Pergunta aí do Felipe Camargo, vamos lá. Resolver o jogo, fica duas vezes à frente do placar, acaba sofrendo os gols de empate. Você teve que mexer em algumas posições, fez algumas avaliações. Eu queria saber o que teve de pró e contra nessa noite aqui em Mirassol, o empate. Para a gente que está vendo de fora, apareceu 2 erros defensivos, muito mais erros do Santos do que méritos do Mirassol nos 2 gols que o Mirassol faz. Queria a sua análise do que você vê em relação a esse jogo aqui em Mirassol. Boa noite. Primeiro, não foi feita assim avaliação nenhuma, né? O João chegou com 4 quilos a menos, não passou tão bem depois do jogo do Corinthians. Só uma pausa aqui, o João Schmidt chegou abaixo do peso. Tem jogador que chega acima do peso. Então o cara precisava de massa muscular, chegou abaixo do peso. Que interessante isso. Vamos continuar. A gente teve o cuidado para não deixar ele muito em campo e estar mais propício a uma lesão. O Otero vem reclamando de uma dor atrás do joelho ali. A gente está com medo que isso aumenta, por isso que a gente resolveu segurar um pouco mais esses jogadores e participar menos. Sobre os gols tomados... Eu não vi ainda por vídeo e aqui a gente não tem uma visão tão legal para ter uma ideia do que aconteceu, mas a verdade é uma só. A gente não mereceu ganhar o jogo. Foi isso que eu falei para os atletas. Não sei se vem da intensidade que a gente tem feito nos jogos. E falando dos 2 últimos jogos, Guarani e Corinthians foi muito alto, uma hora poderia pesar. Depois a gente vai analisar se isso foi um problema. Eu achei um time desconcentrado, um time lento, rodando a bola com lentidão, onde facilitou assim o bom jogo do Mirassol. Então, para falar a verdade, a gente não mereceu a vitória, né? A gente comemora esse 1 ponto e segue a caminhada. Desconcentrado é o Carille sendo gentil, sendo suave, né? Falando que o time foi desconcentrado. Mas é bom que se diga, até para esses mais pessimistas, se você está nessa pegada quarto domingo, você vai ter instabilidade. Todo mundo está tendo. O São Paulo tomou uma traulitada da Ponte Preta de 2-0. Usou time reserva contra o Água Santa e quase empata lá, que o Mezenga chutou nas nuvens. O Corinthians ficou 5 jogos sem ganhar uma partida no campeonato. Então, assim, tirando o Palmeiras, que tem uma base, que tem reforço e tal, está todo mundo oscilando. Os outros times do campeonato, alguns que inclusive começaram a trabalhar antes do Santos, que fez 2 semanas de pré-temporada, são times que estão perdendo, ganhando. É só pegar a tabela do campeonato. Então, nessa hora também a gente tem que dar esse desconto, porque afinal de contas é um time novo, com muitos jogadores novos, alguns jogadores em fase de observação, de teste, jovens para serem incluídos. Não sei se alguém que vai voltar lá da excursão vai ser utilizado de pronto pelo Carille, mas a gente tem que entender isso. A instabilidade é geral, não tem ninguém com 100% de aproveitamento no campeonato. O aproveitamento do Santos é excelente. Não dá para a gente ser tão pessimista assim quanto alguns fizeram depois do jogo. Vamos seguir. Professor Fabiano Tabani, o senhor acabou de reconhecer que talvez não merecesse essa vitória hoje, e sai com um empate. Um ponto que aumenta ainda mais a vantagem da equipe do Grupo A. Como trabalhar o elenco daqui para frente para ter uma organização psicológica, principalmente, com essa superioridade, pelo menos dentro do grupo,
para a sequência dessa competição que começa a chegar aí já na fase final do campeonato? Faz muito tempo que eu não consigo dar um treino, né? Essa é a verdade. Um treino assim que eu digo decente, com tempo, com variações, porque começou o campeonato e 2 jogos por semana e um grupo novo que está dando uma resposta muito boa, mesmo sem ter muito treinamento. A preparação para esse jogo ela não foi legal. A gente não foi para campo na quinta por conta do atraso do voo aí de 4 horas. Depois estava preparado para fazer um tático lá no clube, e com muitos torcedores a gente acabou não fazendo também, a preparação não foi legal, né? Trago como aprendizado, mas é um grupo muito consciente, um vestiário muito triste, não pelo resultado, mas sim pelo rendimento. A gente sabe que a gente pode render mais porque já fez isso em jogos anteriores, né? Então é bom que aconteça agora aí, que sirva de lição para todo mundo, para que não aconteça mais. Obrigado, Carilho. Eu, quando gravei o meu vídeo pós-jogo, não tinha ouvido as suas palavras. Então, vocês viram, ele falou exatamente o que eu disse. Exatamente. Que bom que aconteceu agora para não acontecer de novo. Foi o que eu falei no vídeo pós-jogo. Aconteceu agora para não acontecer de novo. É isso aí. Que sirva de aprendizado, que sirva de lição algumas das coisas que aconteceram e algumas que você não vai expor, mas que você deve falar internamente com o grupo, né? E a questão de treinamento, de não ter tempo para treinar, de treinar uma variação tática e tal. Depois do jogo contra o Novo Horizontino, vai ter uma semana para isso. Tá certo? Vamos continuar. A coletiva é curtinha, deve ter mais umas 2 perguntas. Vamos lá. Professor, hoje você não tinha os seus 2 meias. Casares, ele parecia que não teria nem condição, mas veio mesmo assim para Mirassol, mas você não contou nem com ele hoje no banco. O Nonato era uma opção sua, você deu a camisa 10 para ele, mas ele saiu no intervalo. Você sente que é um calcanhar de Aquiles com o Juliano e o Casares talvez ainda machucados, achar alguém que possa fazer essa função? Qual a sua avaliação do Nonato hoje em 45 minutos? Olha, eu gosto do Nonato desde o São Caetano, eu acompanho esse atleta, né? Também acho que a falta de ritmo, fazia tempo que não jogava, jogou boa parte contra o Corinthians. Acredito que uma orientação melhor minha, ele possa ser esse jogador sim, né? Também faltou uma orientação minha para a gente não conseguir trabalhar e ficou muito na questão de vídeo, eu não gosto disso. A gente vem para o jogo preocupado e acaba estourando. Eu acho que a gente poderia ter sido melhor se a gente tivesse nos preparado melhor. Mas eu confio bastante no Nonato, em todos. É um início e tenho certeza que a resposta vai ser bem melhor. Queria, se possível... Não. Só uma pausinha aqui, vai continuar a questão. Só sobre o Nonato, o Carilli acha que pode trabalhá-lo para ser meia. Acho que assim, pode ser que funcione, pode, mas acho que o jogador ele tem que ter uma característica natural para ser meia. A história de pisar na área, como o Juliano faz, de ter visão de jogo. O Nonato é um jogador que é um condutor de bola, ele marca e carrega a bola. E até arrisca uns chutes de fora. Não sei se é o jogador ideal para isso. Eu confesso que, é claro que as pessoas têm as suas diferenças e tal, mas, por exemplo, se conseguisse dar uma... assim, vamos lá. O Ed Carlos está correndo pra caramba, não sei quanto ele aguenta num jogo. Mas ele tem muito mais característica de meia, até porque lá no Qatar está jogando de segundo volante quase, do que o Nonato. O Miguelito e o Ivonei, da mesma forma. Só que no caso do Miguelito e do Ivonei, precisa enfiar os 2 dedos de cada um deles na tomada, assim, tomar um choque. Né? Os 2 acordarem para a vida. Especialmente o Ivonei, que aparentemente não faz parte dos planos. Mas o Miguelito faz porque é jogador da base. Então, assim, vai contratar um outro meia quando liberar o transfer ban? Pode ser. Mas dentro do próprio Santos, eu acho que tem alternativas que poderiam, no mínimo, ser testadas. É que nem o Patati. O Patati não é pior do que o Pedrinho e não é pior do que o Marcelinho. Tá? Espero que não me venham com nenhuma história aí, a não ser que venha um caminhão de dinheiro, alguém ofereça, porque o Patati está bem lá, né? Alguém ofereça uma fortuna para tirar o Patati do Santos. Mas se ele voltar, não tiver proposta, eu acho que é justo, é natural que logo esse rapaz tenha uma oportunidade de jogar, porque ele é melhor do que o Pedrinho e ele é melhor do que o Marcelinho. Não tenho medo de errar isso, não. Vamos seguir. Projetar o clássico, a gente acha que não vai ter condição de conversar até lá. O Santos não volta para a Baixada, treina aqui amanhã e vai para São Paulo já direto.
Furt, Felipe Jonathan, jogadores que não vieram a Mirassol. Existe Juliano também. Existe possibilidades de você contar com pelo menos um deles ou todos eles e ter se eles se juntarem a vocês em São Paulo? E qual a expectativa que você tem? Né? Aqui você precisou já fazer algumas mudanças no time. Que Santos pode ser esse que você vai levar alternativo? Dá para pensar em time de força máxima para o clássico contra o São Paulo? Não tenho informações sobre esses atletas ainda, não sei como é que foi o final de semana, capaz deles me passarem ainda hoje ou até amanhã cedo. Se tiverem à disposição, quero que eles estejam junto com a gente, ou de iniciar ou de participar de uma parte do jogo, né? A gente agora com calma começa a analisar bem, e o que eu espero do clássico é o nosso segundo tempo, que foi contra o Palmeiras, o nosso jogo de 60, 70 minutos que a gente fez bem contra o Corinthians, esse time que a gente tem que armar e preparar e esperar uma resposta bem positiva. Tá aí, portanto, a palavra do professor Fábio Carilli. Deixa eu voltar para o meu layout tradicional aqui. Pronto, voltei para o layout tradicional. Está aí, portanto, a coletiva do professor Fábio Carilli, com as explicações aí, né? Concordo com tudo que ele falou. Eu acho que a gente, com bom senso, precisa concordar também a questão do tempo, a questão do elenco, né? Mas eu não abro mão daquilo que eu falei, da questão de quando estava 2-1, finalzinho do jogo, que faltou ali um pouquinho de seriedade, um pouquinho de concentração, porque isso é algo que você tem que ter o tempo todo, sempre, né? E o adversário que estava com um a menos se encheu de brios e foi para cima para empatar o jogo. Então é isso, meus caros. Tá aí a palavra do Carilli. Nesta segunda-feira, como foi dito, o time continua treinando lá em São José do Rio Preto, né, num clube lá, né, não é no Teixeirão, lá não pode ter treino, jogo, nada disso. E aí depois, quarta-feira, tem o clássico contra o São Paulo, domingo tem o Novo Horizontino na Vila, aqui, 4 da tarde. Tá bom, meus caros? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Lembrando que este vídeo teve a chancela master da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal, tá certo? Espero que tenha dado tudo certo, que vocês tenham gostado do formato. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.